Lufarma Make, a loja da beleza mais completa de Quatá e toda a região. Produtos para cabelos, maquiagem, acessórios e cosméticos em geral, você só encontra na Lufarma Make em Quatá. E vem seguir a gente nas redes sociais, @Lufarma_Make. Lufarma Make, a beleza que você procura está aqui. Drogaria Lufarma, há mais de 25 anos atendendo Quatá e toda a região, com aquele precinho que cabe no seu bolso. E não se esqueça, o seu último orçamento é na Lufarma. Diz que entrega grátis, 3366-1515 ou 99663-1460. Vem pra Lufarma! Traço Arquitetura, arquitetas Paula Carone e Suzy Capelotto. A Traço Arquitetura é um escritório de arquitetura e urbanismo onde realizam projetos arquitetônicos residenciais, comerciais, reformas, paisagismo e interiores. Cada projeto é único, pensado de acordo com as necessidades da família e do cliente. Acesse a rede social Facebook Traço Arquitetura ou ligue 18 3366 1622. Oi, gente! Eu fui desafiado aqui pelo canal Desenvolve Quatá a estar fazendo um vídeo de até 20 segundos falando um pouco sobre o meu trabalho de assessoria em marketing digital. E como o meu tempo já está acabando, sugiro que você me chame até a sua empresa para que a gente possa conversar pessoalmente sobre isso, ok? Ah, e isso é marketing, viu? Lê, não estamos te escutando. Ah, sim. É que a minha contra-regra aqui às vezes me engana, entendeu? Aí eu me perco aqui no início da transmissão. Mas agora está tudo certo, todo mundo me ouvindo. Vamos começar a live agora. Hoje o tema é Mulheres na Política. E estamos aqui com as nossas duas vereadoras, representando as mulheres aqui de Quatá, e a presença ilustre, nesse primeiro momento, da deputada Damares Moura, que vai dar uma palavrinha para a gente aqui e falar das suas experiências, né, nesse caminho que é tortuoso, mas que as mulheres estão conquistando cada dia mais e trazendo retornos positivos, porque a gente conhece as pautas femininas como são abraçadas por vocês, né, na nossa política, como educação e saúde, principalmente, que é uma coisa que envolve muito a família e que a gente acaba trazendo para a gente a responsabilidade, mas mais do que isso, trazendo a representatividade, né? E eu diria até a inspiração para várias mulheres que, às vezes, se sentem, assim, não capazes ou incapazes de desenvolver um trabalho público e que vai fazer diferença na vida de tantas outras, e que, olhando para vocês, vendo o que vocês estão realizando, podem se animar, de repente, a tirar o bumbum da cadeira e colocar o bloco na rua, né? E fazer por nós, por todas nós. Deputada Damares, eu vou começar com a senhora. Gostaria que a senhora contasse um pouco da experiência como deputada, como política, e como é essa relação que a senhora tem com o machismo e o patriarcado, vamos dizer assim, com a sua atuação, que a gente sabe que é muito assim, efetiva e muito importante no nosso Estado. Boa tarde a todos, e quero cumprimentar a querida Alessandra, que faz um trabalho tão relevante junto à sociedade de Quatá e cuidando de temas que são especialmente caros ao nosso mandato. Quero cumprimentar e agradecer pelo convite, cumprimentar com carinho também as queridas vereadoras, minha amiga, a vereadora Eliana Casaca, com quem tenho compartilhado já muitos sonhos e ideais comuns que temos, não é, vereadora? E tem sido uma honra para mim fazer essa caminhada ao seu lado, uma mulher pública tão qualificada e tão comprometida com esta missão
porque, na verdade, a política, para além de quaisquer outros interesses, ela tem que ser missão. Né? E quero cumprimentar com carinho também a querida vereadora Mayla Correia. Quero conhecê-la pessoalmente, se Deus quiser, qualquer dia desses, não é? Ou em Quatá ou em São Paulo. Sim. Agora já temos data para vacina, todas nós. Então, estamos felizes para dar um abraço logo em breve. Mesmo. Bem, nós neste ano de 2021, no mês de fevereiro, completamos 89 anos do voto feminino. O voto feminino foi efetivamente autorizado legalmente no Brasil em fevereiro de 1932. Então, é uma conquista recente. É quase uma coisa assustadora para mim, e eu imagino que para vocês também, pensarmos que há apenas 89 anos, nós mulheres conquistamos o direito de democraticamente escolhermos os nossos representantes. Não é? É uma coisa que chega a ser assustadora. E, naturalmente, quando a mulher foi autorizada a votar, ato contínuo, ela estava autorizada a concorrer às eleições. Não é? Então, ela passou, a partir dali, a ter esta liberdade de escolher os seus representantes ou de ela mesma postular ser representante do povo. Mas essa ainda é uma caminhada muito desafiadora, porque dentre os 200 países do mundo, nós estamos na posição acima da posição 170 em número de mulheres na política. Não é? Portanto, pouco. É muito pouco. O Brasil é realmente um país que tem pouquíssimas mulheres na política. Eu vou dar um exemplo aqui do Parlamento de São Paulo. São 92 são apenas 18. deputada, o seu som deu uma falhadinha. Melhorou agora, Alessandra? Agora sim. Então, eu dizia que aqui na Assembleia Legislativa são 92 deputados e 18 mulheres. Né? Então, nós temos... e nesta legislatura, nós somos o dobro da legislatura anterior, que eram 9. Portanto, há uma desproporção ainda muito grande entre o número de homens na política e mulheres. Agora, eu quero dar aqui muito brevemente, tem poucos minutos, um testemunho pessoal daquilo que nós mulheres podemos levar para este espaço que ainda é predominantemente masculino e ainda há muita desconfiança, viu, Alessandra? É uma coisa interessante. Existe, e certamente as vereadoras Eliana e Mayla sentem o mesmo. Ainda há muita desconfiança que recai sobre nós mulheres quando nós ocupamos uma função na política. Será se ela vai suportar a pressão? Não é? É um ambiente tão dinâmico e tão desafiador do ponto de vista das decisões que precisam ser tomadas rapidamente, decisões importantes, definições sérias até. Não é? Será que a mulher vai aguentar essa pressão? Não é? Olha, eu posso dizer uma coisa. Nós mulheres somos tão fortes. E não quer dizer que sejamos melhores ou piores, viu, Alessandra? Eu queria deixar bem clara essa posição minha. Eu não considero homens e mulheres melhores ou piores. Eu apenas os considero diferentes. Eu apenas compreendo que cada um pode levar para quaisquer espaços de convivência humana a sua potencialidade. Então, nós mulheres temos a nossa potencialidade. Somos observadoras, somos detalhistas, somos devotas em tudo que fazemos, somos aplicadas, temos uma disciplina natural e que talvez advenha a nossa devoção, por exemplo, da nossa maternidade. Não é? As mulheres, elas se dedicam muito proximamente daquilo a que elas se propõem fazer. E esse potencial que nós temos dentro de nós e a nossa sensibilidade, Eliana.
e Alessandra e Mayla, como é importante levarmos para este espaço, que é um espaço de construção de política pública, é um espaço de construção de legislação, levarmos a nossa sensibilidade, a alma da mulher, né? O coração da mulher. Isso faz toda a diferença. Eu vejo no meu mandato específico que a gente tem cuidado das pessoas. Não é? A mulher que é um agente político, ela cuida dos seus eleitores e dos cidadãos da sua geografia como se fossem os seus próprios filhos. A gente quer resolver, não é? A gente quer levar acolhimento, a gente oferece até o colo, se for preciso, o ombro, não é? Então, veja, essa é uma potencialidade, não estou dizendo que ela é melhor ou pior, ela é inerente à mulher. E ela é importante na política, porque a política lida com problemas desafiadores que envolvem comportamento humano, que envolvem tantas demandas sociais, de sofrimento, de dor. Existe ao nosso redor. Vocês sabem que o meu mandato se dedica muito a combater violência doméstica, não é, contra as pessoas mais vulneráveis e outras espécies de intolerâncias humanas. Não é? Então, eu levo para o exercício da minha legislatura, eu levo minha alma, meu coração. Claro que levo o meu preparo, seja acadêmico, seja as vivências pessoais, experiências pessoais, mas eu levo junto o meu coração. Eu acho que isso tem um significado extraordinário e é transformador. Então, eu acho que a minha intervenção, embora breve, embora eu quisesse ficar mais, não é? Mas a minha intervenção é não para quantificar ou para estabelecer aqui qualquer padrão hierárquico entre homens e mulheres na política, em hipótese alguma. É para dizer que nós somos diferentes em nossas potencialidades e que elas juntas, integradas, não é? Nós só temos a ganhar. Não é? Nós somamos, nós nos completamos e nos complementamos, homens e mulheres na política com as suas potencialidades. Então, eu quero deixar uma palavra de estímulo, né, às mulheres que sonham, talvez, concorrer à eleição, que também é um desafio, mas que venham para a política, participem conosco deste espaço, através do qual nós conseguimos realizar muito e transformar muitas vidas ao nosso redor. Obrigada, Alessandra, pelo trabalho extraordinário que você realiza, pelas queridas vereadoras, e quero destacar aqui, peço licença à vereadora Eliana pela relação tão próxima que nós construímos, não é? E dizer da importância de nós ocuparmos com legitimidade e dentro do processo democrático, não é, estes espaços políticos. Gente, eu preciso sair agora. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Deputada, nós é que agradecemos, foi uma contribuição muito importante e eu acho que mais do que ocupar lugares semelhantes, a gente precisa de pessoas como a senhora para mostrar que nós temos representatividade, para nós olharmos para a pessoa da senhora e sabermos que temos alguém lutando por nós aí dentro, onde as pessoas têm a caneta para assinar e melhorar a vida da gente. Eu deixo a senhora bem à vontade, é só a senhora se desconectar e espero contar com a senhora outras vezes. Sempre, querida. Você é especial, viu? Leve um beijo a todos aí de Quatá e deixo um para você e para as meninas, as vereadoras Eliana e Mayla. Tchau, gente. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Bom, meninas, agora ficamos nós aqui, o pessoal da casa. Daqui a pouco nós vamos ter... Por que será que eu não estou escutando? Mas o meu microfone está ligado, né? Tá funcionando. Está funcionando. Eliana não está me ouvindo? Eu não estou escutando elas. Vocês me escutam? Sim, a gente está te escutando. Eu não consigo escutar vocês. Olha o som. Bom, enquanto a Eliana resolve o probleminha dela lá, vamos eu e a Mayla. Porque daqui a pouco também a gente vai ter a deputada Tabata Amaral, ela vai entrar na live também, as agendas bem corridas, bem disputadas, e aí a gente fica encaixando, né, as participações.
Maila, como que você... Conta um pouco da tua história, na verdade, assim, como é que você foi parar na política? Então, eu acho que eu sempre participei da política indiretamente, né? Então, desde a época da faculdade, acho que eu sempre estive à frente, vamos dizer assim, representando a sala, representando o ônibus, então sempre em busca de uma representatividade, né? Seja ela pequena ou não. Então, tem 10 anos que eu trabalho na prefeitura e trabalhei um período no gabinete, onde eu pude observar mais de perto, né? E surgiu o interesse. Eu acho que a gente vê os erros, vê algumas dúvidas e a gente só reclamar não resolve. Então, a gente precisa se colocar. Então, quando eu decidi entrar na política, né, disputar a política, foi com esse intuito de ser a voz, principalmente, né, das mulheres, dos jovens, né, porque eu tenho apenas 33 anos, e foi nesse momento que eu tive esse primeiro contato, vamos dizer assim, com a política, né, do município. Como eu disse, eu sempre fui envolvida. Na época da faculdade, eu lembro que as meninas falavam, você tem que ser candidata. E assim, eu nunca, né, a gente levava na brincadeira. E a partir do momento que eu pude observar, ver que eu posso contribuir, né, de alguma forma para o bem-estar das pessoas, representar as pessoas, né, acho que nesse momento eu me envolvi, né, e essa é o meu intuito, né, de representar as pessoas de uma maneira geral, sem distinção de A ou B, né, que é o verdadeiro significado, né, da política. É isso aí. E eu acho que é isso que a política precisa, essa renovação, justamente de pessoas jovens, pessoas que estão com ideias de lutar e de, enfim, se manifestar pelas demandas do povo mesmo, né? E a Eliana, como é que foi, Eliana, que você veio para aí? Bom, eu fui secretária de saúde, né? E aí, quando eu saí da secretaria, me despertou aquela vontade, como que eu faço para continuar aquele trabalho que eu estava realizando? E aí eu percebi que através da política eu podia fazer e contribuir ainda mais, né, para a nossa população, e foi aí que eu descobri essa vontade de entrar na política e desenvolver esse trabalho, porque eu acredito que na política nós conseguimos sim, através das políticas públicas, né, nós podemos proporcionar aí melhor qualidade de vida para as pessoas. E especialmente por ser mulher, como a deputada Damares nos disse, nós temos toda aquela diferença, né? Não é diferença entre homem e mulher, mas aquele lado materno, aquele potencial, né? E aquela força que nós mulheres temos, né, pessoal? Então, eu acho que isso contribui muito mais dentro da política. Assim, tirando fora a parte do feminismo, né, que hoje está muito em voga e que tem várias vertentes, não existe um tipo só de feminismo, mas eu acho que é impossível dissociar essa característica de cuidado. Talvez isso tenha acontecido por uma convenção, que mulher faz uma coisa e homem faz outra, mas a gente acabou que está reproduzindo, está dentro do nosso DNA, essa questão do cuidado. E aí eu vejo, sim, as mulheres na política, e já li alguns estudos dizendo que realmente elas se preocupam mais com as questões do cuidado, porque elas vivem isso, eu quero acreditar, na pele. Os homens agora que estão se descobrindo donos de casa, domésticos, sim, né? Verdade. Então, eu acho que isso é uma coisa que vem junto com a gente, independente do espaço que está ocupando. E aí, é óbvio que na política precisa de alguém, né? Alguns alguém para nos representar em relação a isso. E vejo vocês aí, estou muito orgulhosa por isso, né? Maila, e como é que você enfrenta, assim, se já enfrentou, né, as dificuldades no meio que você entrou esse ano? Ainda está recente, mas já deve ter dado para perceber, assim, você enfrenta a questão de ter que se impor para poder falar? Você sente que é interrompida quando está falando?
Eu acho que não muito, porque eu sou um pouquinho, vamos dizer assim, a gente ainda costuma dizer na sessão, né, Eliana? Olha, deixa a minha fala, não se intrometa na minha fala. Porque, assim, o que eu vejo, nós, graças a Deus, não temos esse problema na Câmara, acho que nós somos respeitadas, né? Cada um tem o seu espaço. Eu acho que é muito recente, né? São 6 meses de mandato, mas eu não acho que a gente não tem enfrentado, falo por mim, essa dificuldade em falar. Eu acho que nós somos ouvidas, né? Acho que ser eleitas, acho que a população mostrou isso, né? A vontade, o desejo de ser representado por mulheres. Quantos anos, né, que nós não tínhamos 2 mulheres na Câmara? Há mais ou menos uns 20 dias, eu tive a oportunidade de assumir a presidência quando o Gerson foi a São Paulo, a Brasília, desculpa. Então, isso mostra que nós temos a capacitação, que nós estamos sendo ouvidas e respeitadas, né? Então, acho que eu não tenho enfrentado esse problema com relação à fala, né? E eu acho que também depende muito da questão dos homens e do respeito que vocês próprias se fazem impor, né? Porque eu vejo assim que vocês são mais aguerridas, eu digo, não ficam esperando ou se sentindo menos, né? Sim. Vocês estão ali e estão para dar a cara para fazer o serviço, é isso que importa. Então, eu acho que isso também faz com que os homens digam, não, peraí, deixa eu me recolher um pouco mais. E, claro, no nosso mundo aqui, né, no nosso município, que é um município pequeno, talvez a gente não tenha chance de vivenciar isso como num espaço maior, com mais pessoas, porque é óbvio que o machismo daí talvez acabe influenciando um pouco mais, né? E você, Eliana, como é que é, assim, essa relação? Acho que em uma outra live você já falou, como a Mayla, que aqui dentro da Câmara não sente, né, essa discriminação, vamos dizer assim. Mas nas tuas viagens, enfim, como que é isso, assim? Como que você está sentindo nesse tempo que você está exercendo o teu mandato? Microfone. Esqueci, gente. São exatamente 6 meses, né? E eu sinto que aqui a gente foi muito bem recebida. Eu vejo que, desde o presidente, trata a gente muito por igual mesmo, até nas decisões e tudo. Na mesa, que nós, né, fazemos parte aí da mesa. Nas viagens, eu vejo hoje em dia, apesar ainda de nós termos poucas mulheres, né, na política, eu percebo que nós estamos tomando conta de um grande espaço, porque nas viagens a gente é muito bem recebida, né? Às vezes, até nessa última viagem que a gente foi, ainda o presidente brinca muito, que ele fala assim, puxa, as mulheres chegam e tiram os homens de cena, né? No sentido assim, que a gente sabe conversar, a gente sabe colocar, a gente sabe o que a nossa população realmente precisa, né? Então, assim, eu acho que tem sido muito, a gente é muito bem recebida, sim. E a gente está abrindo, com isso, a gente está abrindo um espaço maior aí, né? E eu acredito que para o futuro nós vamos ter muitas mulheres na política. E é assim eu espero. E é assim que tem que ser, né? Eu acho que passou daquela fase de que a gente gostaria que as mulheres estivessem. A gente precisa se motivar a isso. As mulheres precisam, né, quererem também fazer isso. A gente estava até conversando antes de entrar aqui ao vivo, e a Mayla comentando que um dos filhos dela tá doentinho por causa da vacina, enfim. E eu dizia que a gente precisa acostumar as pessoas a nos verem desempenhando a função de mães, desempenhando as funções de mulher, de esposa, enfim, mas também trabalhando, também ocupando o espaço, seja ele onde for, no trabalho ou na política. E, graças a Deus, eu acho que Quatá deu um passo gigante o ano passado nesse sentido, porque, embora ainda não seja o que devia, que poderia ser mais, né? Nós estamos com 2 representantes femininas, né, nessa Câmara. Então, eu coloco fé nesse futuro aí. E agora eu gostaria
eu gostaria que vocês falassem a respeito de motivar as outras pessoas, porque a gente sabe também que quando as outras mulheres nos veem, eu me incluo aqui, porque agora eu acabo que apareço também um pouco para mais gente, né? Mas vocês aparecem para as pessoas, vocês são conhecidas de muita gente. E aí surge a missão, eu acho, e até a incumbência de motivar e de inspirar outras mulheres, né? O que vocês diriam, assim, para as outras mulheres e para elas se enveredarem por esse caminho, né? Para elas se dirigirem, assim, como que é? O que vocês acham que vale a pena ouvir se tem interesse na área política? Pode falar, Mayla. Eu falo primeiro. Então, eu acho assim, acho que não só na política, mas em tudo que a gente vai fazer, seja na vida pessoal, profissional, acho que a gente precisa ter confiança e acreditar, né? Se eu fosse ouvir tudo o que me falaram durante o período eleitoral, eu tinha desistido na primeira semana. Mas não, a gente teve persistência, acreditou, né? E como eu disse, como você disse anteriormente, é uma missão. Eu acho que nós sermos eleitos, é uma missão. Eu acredito muito nisso. A gente está no lugar que a gente deveria estar. Eu digo que eu sou formada em administração e há 4 anos eu fui para o setor de saúde. E eu me identifiquei de uma forma, assim, muito grande. Por quê? A gente pode ajudar as pessoas, a gente pode transformar a vida das pessoas. Então, eu acho que as pessoas precisam acreditar, principalmente no seu potencial, porque todas as pessoas, elas podem, seja homem, seja mulher, elas podem fazer o que quiserem. Então, se eu tenho um propósito, eu quero cursar uma faculdade, eu tenho que buscar maneiras de que isso se torne realidade. Não basta apenas ter aquele sonho, aquele desejo. Eu tenho que correr atrás também. Então, a partir do momento que a gente decide buscar um emprego, ou fazer uma faculdade, ou entrar na política, né, que é o tema dessa live, acho que a gente precisa acreditar, né, não ouvir o primeiro desmotivo que a gente tiver, a primeira fala ao contrário, a gente desanimar, né? Acho que esse é o segredo, acreditar e confiar que no final tudo que tiver que ser acontece, né? Eu acho que também não ter vergonha de buscar ajuda, né? Sim. Buscar ajuda, pedir para quem já tem experiência, assim, pelo que eu vejo de fora, né? Mas eu acho que a gente... informações, né? Isso, exatamente. Fazer, assim, essa troca, porque isso fortalece ainda mais, né? Vocês e, enfim, qualquer mulher que almeje algum objetivo. E você, Eliana, como que é essa questão da inspiração das outras mulheres? Como que você encara essa missão? Olha, eu acho assim, que a gente sempre deve ser inspiração como ser humano, né? A gente tem que, fazer sempre o melhor para a gente, e especialmente na política. A política não é diferente do nosso trabalho, né, da nossa vida, e eu acho que é importantíssimo as pessoas gostarem, né, perceberem o nosso trabalho, e a gente poder, com isso, contribuir, ser inspiração. Hoje eu recebo algumas mensagens, eu acho tão legal que elas falam assim, nossa, eu me inspiro em você. Isso, para mim, foi até no dia da eleição mesmo, né, passado uns dias, eu me inspiro em você. E isso nos deixa, assim, me deixa muito feliz. Quer dizer que estão observando o nosso trabalho, né? Então, eu falo e eu quero muito mais mulheres, eu quero ser uma dessas incentivadoras, porque nós podemos, sim. A mulher, ela abriu esse espaço e com isso a gente vai conseguir colocar mais mulheres, que eu tenho certeza que tem muitas mulheres que, às vezes, por vergonha, Alessandra e Mayla, eu acho que vocês até concordam comigo, vergonha, às vezes, de se expor, tem um pouco de receio, né? Porque a gente acaba tendo uma vida pública. Não querem encarar esse desafio. Mas eu falo que vale a pena, se você tem uma causa, se você tem esse sonho, tem que buscar, sim.
E através do nosso trabalho, eu tenho certeza que nós somos espelhos agora para poder contribuir com esse sonho de mais pessoas. E eu continuo com a minha frase, inspiração. Lugar de mulher é onde ela quiser. É isso aí. Ó, nós estamos tendo várias interações aqui com o público, né, com a live, e a Sandra, que é do gabinete da deputada Damares, é uma querida, né? Ela está dizendo que ainda é pouco, temos que ter mais mulheres na política. E é exatamente isso. A gente está incentivando, né? Esse trabalho aqui do canal também, e as minhas falas e as minhas convidadas são justamente para incentivar, né, que as mulheres se coloquem à disposição também. O Francisco, que também é lá do gabinete, falou que é excelente iniciativa essa live para tratar de assuntos necessários e atuais que envolvem toda a sociedade. É isso. A Giovana Araújo, temos muito a contribuir, principalmente com o seu olhar amplo. É isso, né? A gente tem essa capacidade de enxergar não só o que está na frente, o que está no lado, o que está atrás, né, e trazer isso para justamente as demandas que a população tem e que são assim as necessidades mais urgentes, né? Enfim, é claro que o trabalho não esgota num ano, em 2 anos, talvez nem num mandato inteiro, sim, né? Vocês não consigam colocar em prática, mas o que importa é justamente estar plantando essa semente e que saber que daqui a pouco isso vai dar frutos, né? E aí a gente vai poder colher, ainda mais nessa dificuldade que a gente está enfrentando o país inteiro, assim. E mesmo assim as mulheres estão firmes, estão se posicionando. Alessandra, eu queria mais uma vez, assim, agradecer o espaço que você tem nos proporcionado. É muito interessante, tá? Isso para nós, né? É algo novo, tanto para nós e para nossa cidade também, né? Ter esse tipo de participação. Então, assim, parabéns a você e o Carlos. Continue com esse trabalho, porque e através do trabalho de vocês, a gente pode também estar mostrando o nosso trabalho. Isso é fundamental. Não, eu é que tenho que agradecer, porque tanto no comitê do gabinete da deputada, que eu e a Eliana fazemos parte, sim, e nesse trabalho aqui também é muito, assim, uma realização pessoal. Eu sei que pode ser que chegue em muitas pessoas, pode ser que muita gente goste disso, mas a minha realização pessoal é maior, porque estou falando de temas que são meus também, né? E que eu gostaria, sim, que as pessoas tivessem acesso, porque eu vejo que tem muita gente que desconhece, que não sabe, né, o que a gente faz e qual é o nosso potencial, realmente. Tem muita gente que não entende, não porque não acredite, mas porque não sabe das dificuldades que nós temos e do que nós podemos realizar, né? Até falando um pouquinho do comitê, o comitê ele nasceu, né, no gabinete da deputada Damares e ele trabalha com as violências domésticas, não é só, sim, a violência contra a mulher, mas contra crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência. Então, esse é um trabalho também que é político, né? Porque a gente está tentando capacitar, informar, trazer dados, enfim, e colher dados também para dar origem a políticas públicas e a legislações também que vão ajudar no combate a essas violências. Então, eu acredito que, de uma certa maneira, eu estou exercendo a política atuando dessa forma, não no mandato, né, eletivo, mas trabalhando em prol dessas capacitações, de levar informação para as pessoas, e óbvio que aqui a gente sente muito assim o apoio, né, da prefeitura, da Câmara, enfim, a gente consegue ter esse retorno. E as pessoas são carentes desse tipo de informação, né? Então, eu acho que está valendo a pena, e vocês são minhas aliadas, vão estar sempre aqui, com certeza. E isso aqui, para mim, é um prazer. Muito bom. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho como que é em casa.
a relação política e casa. Como é que a família está encarando? Como que está sendo assim esse trabalho de vocês em relação à família? Pode começar, Maila. Olha, graças a Deus eu tenho o apoio do meu esposo, dos meus pais, desde o início, né, da campanha. Acho que quando eu decidi entrar, né, a gente tem que ter esse apoio, porque senão a gente não consegue. Como eu disse quando a gente estava conversando antes de começar a live, principalmente com crianças pequenas, né? Tenho 2 filhos, um de 7, o Pedro de 3. Então, se a gente não tiver esse apoio, sozinho a gente não consegue, né? A gente não pode falar, eu consigo só. Não consegue. E na política, a gente sabe que a gente vai enfrentar grandes desafios, né? Eu falo que eu já comecei, né? Há pouco tempo a gente sofreu alguns tipos de preconceitos, de falas, muitas vezes, que não é a realidade, que acaba atingindo a nossa família, né? E como eu sempre falo, a minha família é minha base. Eu acho que entrar na política foi em busca de melhorias, vamos dizer assim, a gente precisa de políticas públicas para as crianças, para os jovens, né? Então, os nossos filhos vão crescer. Se a gente não tiver uma política boa, como vai ser o futuro, né? Então, acho que, graças a Deus, eu tenho só a agradecer, que o apoio da minha família nessa minha escolha foi muito importante, tem sido muito importante, né? Acho que se não fosse dessa forma, acho que a gente não consegue continuar, porque é muito desgastante. Vamos dizer assim que, não, ai, gente, é tudo lindo, maravilhoso. Não é. Vamos ser sinceros, né? É muito difícil, é desgastante. Você tem a rotina de trabalho, aí você chega em casa, você tem a rotina da sua casa, tem agora com as aulas online, né? A gente tem enfrentado muitos desafios nessa pandemia. Eu estou falando aqui, o Luiz Eduardo está aqui na minha frente. Então, assim, a gente tem que aprender a conviver com essas particularidades e ser política também. Então, eu acho que, pelo menos, eu tenho tido uma boa ajuda aqui na minha casa. Graças a Deus. Que bom. Eu acho que faz parte da tarefa deles, né? Da família, do marido, enfim, dar esse apoio para que você desempenhe suas funções melhor ainda. Sim. E você, Eliana, como que é aí? Também, graças a Deus, né? Quando eu tive essa vontade de entrar na carreira política, né? A princípio, eu vou ser bem sincera, né, o João ficou um pouco apreensivo, porque não é fácil, né? Para quem está do outro lado, não é fácil, mas os meus pais me deram, assim, muito apoio, né? E eles queriam muito que eu tivesse, né, o início aí dessa carreira. Então, como a Mayra disse, você quer cumprimentar, Alessandra? Bem bonito. Só vou dizer que a deputada Tabata entrou na nossa live e depois que a Eliana concluir, aí a gente vai conversar. Seja bem-vinda, deputada. Eu já estou concluindo para a gente continuar. Então, assim, realmente é bem difícil, porque eu falo assim, eu tenho praticamente uma vida tríplica, né? É família, 2 empregos, a Câmara também, né? A política. Então, assim, como diz, tem muitas dificuldades, não são só rosas, como muitas vezes as pessoas imaginam, né? Então, nós passamos, sim, por várias dificuldades, especialmente eu também tenho um filho pequeno, né, que exige mais ainda da gente. Mas a gente está conseguindo aí, a gente consegue, como eu vou repetir, a mulher tem essa capacidade de cuidar um pouquinho de cada e dar conta de tudo, né? Isso eu falo que sim, um diferencial da mulher é essa capacidade de cuidar, de zelar aí, e tudo que ela começa a fazer, né? Que ela deseja desempenhar, ela tem esse carinho aí de fazer o melhor. Então, eu tenho, sim, o apoio da minha família, que é fundamental, né, nessa vida que nós estamos passando aí, esse momento, né, político, e vamos aí, contribuir cada vez mais aí para o nosso município. Oi, Tabata. Oi, Alessandra. Vocês estão me ouvindo vou... agora? Sim, agora sim. Eu
eu vou falar aqui porque desse tratamento tão pessoal com a deputada, porque o ano passado, logo no início da pandemia, eu tive a felicidade de ver um post dela dizendo que ia fazer um clube do livro. E me inscrevi, comecei a ler os livros, e aí a gente aproximou via Zoom, né? Mas a gente se conheceu melhor e tem os debates dos livros de 15 em 15 dias, mais ou menos. Então, vocês me desculpem, é porque eu já estou mais acostumada com a Tabata do que com a deputada Tabata. Alessandra, só aproveitando para cumprimentar a todos, eu peço desculpas pelo atraso, eu tive muitos problemas para conseguir me conectar na internet, mas deu certo. Mas assim, eu lhe considero uma amiga. E até aproveito para fazer o convite para todos que estão nos acompanhando. O nosso Clube do Livro, pessoal, fica lá no Instagram, @nosso lugar de leitura. A gente se encontra de sábado para debater os mais diversos livros. E a verdade, eu sei que isso é verdade para mim, para a Alessandra, para tantos outros, é que nós encontramos grandes amigos nessa pandemia, do Brasil inteiro, de lugares de fora do Brasil. Então, Alessandra, parabéns por essa iniciativa tão importante. Muitíssimo obrigada pelo convite. E mais do que isso, obrigada pela sua amizade, pela sua parceria lá no clube, no mandato também. E aproveito para cumprimentar as vereadoras Maila, Eliana. Estou muito feliz de conhecê-las. Infelizmente, não pude ouvi-las até agora, mas também estou animada para que a gente possa fazer esse debate. E, assim, muito ciente da importância das mulheres na política. Vamos poder falar um pouco mais sobre isso, mas olhando para a minha campanha, para o que eu enfrento no mandato, eu tenho certeza que vocês vêm trilhando um caminho muito duro, que requer muita coragem, mas que inspira muitas meninas. Então, parabéns e obrigada pela trajetória de vocês. Era um pouco disso que as meninas estavam falando, porque elas comentavam que na Câmara de Vereadores aqui de Quatá, elas não enfrentam problemas em questão de respeito, de interrupção para falar, mas a gente está numa amostra, vamos dizer assim, da população pequena. E aí eu gostaria que você contasse, primeiro, um pouquinho da tua trajetória. Eu já conheço, já ouvi essa história algumas vezes e ela é realmente inspiradora, mas eu quero que você fale para o pessoal aqui de Quatá, que talvez não tenha tido essa oportunidade, de dizer como que você chegou na Câmara dos Deputados aí em Brasília. Com certeza, e vou tentar resumir, mas acho que não tem como eu falar da minha trajetória, falar da minha atuação na política, sem falar da educação. Então, me apresentando, eu sou a Tabata, sou ativista pela educação, sou deputada federal pelo nosso estado de São Paulo, sou filha de nordestinos, nasci e cresci em uma ocupação na periferia de São Paulo. Não sei quem conhece São Paulo, mas a gente fica pertinho da Represa Billings, na zona sul da cidade. Assim como tantas outras crianças, fui aluna de escola pública, muito porque no entendimento da minha família, de que meus pais sempre diziam, olha, na minha época a escola pública era coisa de rico, então vocês estudem sem reclamar. Obviamente, meus pais que não puderam estudar, não conseguiam ter o entendimento do que eu estava ou não aprendendo naquela escola, mas era a oportunidade que a gente tinha. E aí, a primeira coisa a mudar a minha vida de verdade, e eu digo que mudou para sempre porque mudou, foi uma política pública, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, Escolas Públicas, a OBMEP. Eu sou fãzona dessa competição, ela é hoje a maior Olimpíada do mundo, impacta quase 20 milhões de alunos, o Brasil inteiro. E por causa dessa competição, que eu participei na 5ª série, e dos professores que me ajudaram a poder me preparar para essa competição, eu ganhei uma bolsa em uma escola particular, e aí minha vida começou a mudar bastante. Acho que a melhor forma de resumir essa experiência é que do dia para a noite, literalmente, eu passei a atravessar a cidade, pegar 1h30 de ônibus e metrô, e acessar um mundo que antes eu nem sabia que existia. E eu não estou falando apenas da Avenida Paulista, do Parque Ibirapuera, das ruas bem asfaltadas, eu estou falando de que eu estava com alunos que tinham certeza que iriam fazer faculdade, que eu estava num ambiente em que todos falavam de profissões, enquanto na minha comunidade a gente ia para a escola e via um corpo na rua, e a gente falava sobre aquilo, e a gente conhecia amigos que, sabe, já tinham sido assassinados ou que estavam no crime, e aquela realidade das drogas, aquela realidade da violência, era muito mais presente na nossa vida. Então, no máximo, você sonhava
em conseguir um emprego no shopping, em ter uma moto. E aí, de repente, eu chego nesse mundo em que todo mundo sonha e sonha muito, e se sente digno desses sonhos. E aí meus professores foram fundamentais, porque demorou um tempão para eu acreditar que eu pertencesse àquele local. Eu sempre achava a famosa síndrome da impostora, né? Que as mulheres sentem muito, que iam descobrir que eu não era tão boa assim na escola, que iam tirar minha bolsa. E meus professores foram fundamentais também, porque eles entenderam que, no meu caso, só a bolsa de estudos não era o suficiente. E logo perceberam que eu ia para a escola com fome, que eu não tinha roupa para ir numa premiação de uma Olimpíada, que às vezes eu não tinha dinheiro da passagem. Então, eu estou falando de um grupo de professores que realmente cuidou de mim e me devolveu esse direito de sonhar. Foi por causa deles que eu pude estudar inglês, que eu representei o Brasil em 5 competições mundiais de ciência, química, astrofísica, astronáutica, astronomia. É sempre a única mulher na equipe brasileira, então também foi a primeira vez que eu tive maior clareza do quanto que eu tinha que me provar, mais do que os meus colegas, do quanto que as piadinhas, que os questionamentos eram constantes. E aí, na época, eu era adolescente, né? E você, como adolescente, tem que se provar que você é boa naquilo, mesmo sendo menina, e que você é feminina, mesmo sendo boa naquilo, é um peso gigantesco. Mas, enfim, essa caminhada me levou a receber bolsa em 6 faculdades americanas. Fui para Harvard, passei 4 anos nos Estados Unidos. Quando eu fui, tinha esse sonho de ser astrofísica, ser cientista. Eu sou bastante nerd, a Lê sabe disso. Mas eu cheguei lá e eu percebi que, na verdade, entendi. Acho que meu destino, minha missão, meu propósito era trabalhar com educação. Assim que eu fui aceita em Harvard, a gente perdeu meu pai para as drogas de uma maneira bastante trágica. E naquele momento, eu literalmente abandonei meus sonhos. Eu fazia física na USP, eu saí da faculdade, eu disse não para as faculdades americanas, e meus professores me convenceram aí, muito no entendimento de que não era sobre mim, era sobre a gente mostrar que alunos de escolas públicas da periferia também poderiam acessar aquele lugar. Então, quando eu fui para Harvard, acho que dentro de mim já tinha esse compromisso. Eu vou, mas é para que dessa oportunidade venham outras oportunidades, para que a minha história não continue sendo excepcional, no sentido que é exceção que comprova a regra de um país extremamente desigual. E aí, quando eu cheguei lá, eu já tinha perdido tantos amigos e conhecidos e meu pai, que eu tinha certeza que esse negócio de meritocracia no Brasil não existe muito, que não é só quem quer consegue, que a gente precisava mesmo era lutar por uma educação de qualidade, lutar por oportunidades iguais. E aí, para resumir essa história, na faculdade eu me joguei cada vez mais na educação. A gente fundou o Mapa Educação, que reúne ativistas do Brasil inteiro. Fui fazer pesquisa na área, trabalhei em Sobral, no Ceará, trabalhei em Salvador, já tinha dado aula, a gente começou a organizar movimentos de jovens, e aí depois de 10 anos, dos meus 15 aos 25 trabalhando com educação, chegou esse entendimento de que, olha, a mudança que eu estou buscando, ela é uma mudança política. Não adianta ficar aqui lutando pela educação e ignorando a política. E eu não, enfim, não sei, não escutei as vereadoras, mas eu cresci muito distante desse mundo. Nunca achei que política fosse para mim. Na minha comunidade até hoje tem compra de voto. Você liga a televisão, é escândalo de corrupção atrás de escândalo de corrupção. As pessoas que estão lá em Brasília não me representavam, assim como não representam boa parte da população. Não me representavam enquanto mulher, enquanto jovem, enquanto periférica, enquanto aluno de escola pública. Então foi necessário, assim, quase que eu bater a cabeça contra a parede muitas vezes para eu entender, olha, se a política e os políticos não mudarem, a educação não muda. E aí, você vai continuar ignorando a política, achando que não é com você, não é para você? E foi quando a gente criou o movimento Acredito. Eu brinco assim, eu não era filha de ninguém importante, muito importante para mim, meus pais, mas não conhecidos. Não vinha de família cheia do dinheiro, muito pelo contrário. Então, a gente não tinha um caminho aberto na política tradicional, formal, muito menos em São Paulo. Então, a gente criou um movimento que é o Acredito, que faz esse trabalho de ponte entre a sociedade e os partidos políticos. 30 doidos, junto comigo, se candidataram em 2018. Eu relutei muito, tinha certeza que não era para mim. Comecei a dizer às pessoas que eu era candidata em julho, o que é super tarde, mas a gente construiu uma campanha muito bonita, com 5 mil voluntários, com quase 500 doações, ganhando pelo cansaço e pela quantidade contra aqueles que tinham 10 milhões de reais para fazer campanhas super sujas, como infelizmente ainda acontecem. E é isso, minha gente. Vem sendo 2 anos e meio de muito aprendizado, de muita luta. Se eu soubesse quão violenta era a política, não sei se eu teria tido coragem de entrar. Se eu soubesse das ameaças de morte que eu receberia,
dos ataques, dos xingamentos, dos comentários maldosos sobre a minha aparência, minha vida pessoal, eu não sei se eu teria topado. Mas que bom que eu não sabia, e que eu entrei ao lado de muita gente, como a Alessandra, como o meu time, como o nosso super time de voluntários, e estamos na luta, lutando pela educação, pelo direito das mulheres, pela pauta ambiental, combate à desigualdade, inovação política, e tentando mostrar dia após dia que a boa política vale a pena e que é possível fazer diferente. Falei demais, peço desculpas, mas, enfim, para tentar contar um pouco do que me move. Não falou demais, eu acho que o problema é que a gente sabe que as agendas são bem justas, né? E você sabe que eu, com o tempo, tenho um problema bem sério. E aí eu já vou deixar o convite aberto para a gente, de repente, daqui a um tempo, voltar a falar, porque vai ser pouco, eu tenho certeza disso. Né? Mas se vocês puderem, eu vou ver se o pessoal me dá aqui mais 5 minutinhos para a gente ficar só mais um pouquinho. Sim, porque a gente quer te explorar um pouco mais, mesmo que seja esses 4, 5 minutinhos aí. As meninas comentavam que elas são já, aqui no âmbito municipal, elas acabam inspirando outras pessoas, né? E eu gostaria que você falasse, Tabata, um pouquinho sobre isso, assim, sobre ser inspiração para outros e o porquê que as pessoas precisam se inspirar. Você já falou um pouco sobre os sonhos, né? Eu acho que uma coisa está meio relacionada à outra. Totalmente. Eu falava que eu tenho certeza que a Mayla, que a Eliana, elas inspiram muitas meninas em Quatá e quem sabe em outras cidades. E eu pensava em um estudo. Me deem um minutinho para falar desse estudo. Ele foi feito por várias pesquisadoras americanas de Harvard, MIT, FMI, várias instituições. Ele é um estudo muito interessante, porque ele analisou o que acontecia em vilas indianas, foram mais de 800 comparações, quando uma mulher é eleita chefe daquela vila. E aí, o que ele mostrou, assim, o que eu acho que é muito interessante, que quando você elegia uma mulher como chefe da vila, só isso, depois do segundo mandato, você via um efeito nas crianças, nos pais, que fazia com que as meninas tirassem notas maiores de matemática, tivessem sonhos mais próximos aos dos meninos e dedicassem menos tempo para limpar a casa. E eles ficaram, meu Deus, o que é isso, né? E por que a partir do segundo mandato? Porque eles viram que no primeiro mandato, a mulher ainda era muito questionada. Tipo assim, deu algo errado na cidade, a culpa é dela, na vila. Mulher não deveria estar aqui. Mas a partir do segundo, eles viam que não, que a mulher pode ser o que ela quiser, literalmente. E isso mudava a expectativa que os pais, que a comunidade, que as meninas tinham em relação ao seu futuro. Então, gente, assim, sem exagero nenhum, comprovado cientificamente, por 1 mais 1 igual a 2, com mulheres no poder, meninas voltam a sonhar. E eu acho que essa é um pouco da nossa motivação, sabe? Esse entendimento de que sim, importa, para além de tudo que a gente ganha. Quantos estudos já mostraram que com mais mulheres no poder, você melhora o combate à corrupção, você melhora políticas sociais. Tem um estudo que mostra que municípios brasileiros com mais mulheres eleitas têm uma taxa de mortalidade infantil menor. Vejam que coisa doida. Estudos que mostram que melhora o desempenho econômico. Quando a gente olha para a pandemia, as líderes mulheres deram um show de bola, sabe? Enfrentando esse desafio tão grande. Então, a gente já sabe que com mulheres no poder as coisas mudam de fato. É bom para todo mundo, é metade do talento do país, é bom para homens e mulheres, esse é o ponto. Mas esse estudo vai além. Ele mostra que na hora que uma mulher ocupa uma posição de poder, as meninas começam a se ver em vários lugares diferentes. E isso é muito poderoso. É exatamente isso que a gente falava. Até na participação da deputada Damares, ela comentou a respeito dessa característica, e eu falava com as meninas, que não é porque é tarefa de homem ou tarefa de mulher, ou machismo, feminismo. É uma questão que é inerente às mulheres, essa atenção maior, esse cuidado, e eu acho que é normal, não tem problema ser assim, né? E isso faz diferença na política também, porque a gente olha para um lado que os homens não olham e que faz falta, né? E a gente tem essa resposta, obviamente. Eu acho que se acontece na Índia, acontece em qualquer lugar, né? De a gente poder se inspirar em uma mulher que tem uma projeção. Não estou falando que tem que ser essencialmente uma política, ou uma deputada, ou uma vereadora,
mas se a mulher tem essa projeção, as meninas passam a almejar aquilo também. E isso enfim, eu acho que é o que falta, né, na maioria dos casos. E quando a Tabata fala da periferia e que ela, da origem dela, sendo da periferia de São Paulo, eu vejo muito o pessoal do interior numa situação semelhante, porque a gente acaba que vive de uma forma totalmente diferente dos grandes centros, das grandes cidades, né? E isso faz diferença em ver também as nossas vereadoras aqui tendo essa projeção, viajando, indo em busca. Então, as meninas daqui também vão poder se inspirar, né? E, enfim, buscarem isso e modificar o nosso mundo, nossa cidade primeiro, nosso bairro, talvez dentro de casa, que é muito menor, um espaço menor, e isso vai se ampliar e vai crescer e a gente vai tomar conta, pelo menos da nossa metade, né? Porque eu acho que o trabalho tem que ser junto. A gente vai tomar conta da nossa metade. Eu brinco que, enfim, Deus distribui os talentos igualmente, né? Inteligência, capacidade de resolver problemas, criatividade, não olha para cor, não olha para gênero. Se a gente tem apenas, majoritariamente, homens brancos, ricos, de famílias ABCD, cuidando desse país, a gente está abrindo mão de muito talento. Então, bora trazer todo mundo. É isso aí. Bom, em razão do tempo, eu por mim ficaria aqui, porque parece que eu estou na sala da minha casa, né? E, assim, estou com minhas amigas, só faltou o chazinho, né, para a gente compartilhar. Mas eu vou abrir o microfone agora para a Mayla, já que a Eliana deu uma escapada aqui, para ela se despedir, e depois, se a Eliana voltar, ela fala, e aí a Tabata finaliza. Mayla, pode falar. Eu não poderia deixar de agradecer, é um prazer muito grande estar nesse bate-papo com a deputada, né? Ela é uma mulher que inspira, tenho certeza, né? Sou fã, preciso confessar, quando a Alessandra e o Carlos me disseram, eu gostaria muito que fosse presencialmente, né? Mas vamos ter oportunidade, eu acredito que em breve. Eu acho que foi o que a deputada disse, a educação, ela transforma a vida, né? Então, acho que a educação, ela é a porta de entrada para a política, para as políticas públicas. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que as mulheres, elas têm a capacidade de se transformar, né? Como a gente conversou no início, é difícil, a gente sofre inúmeros preconceitos, como a deputada falou, se a gente soubesse como seria antes de entrar na política, às vezes a gente desistia, ainda bem que a gente não sabe, né? Mas acho que o nosso papel é esse, é transformar. Como a deputada disse, a gente precisa ter diversidade na política e só assim a gente vai conseguir transformar, né? Eliana, você ouviu eu falando que era a despedida agora? Sim. Desculpa, eu tive um probleminha aí na internet. Deputada, que prazer conhecê-la. Já era fã, como diz a Mayla, agora mais ainda, que inspiração. Eu vi o seu projeto sobre os absorventes das escolas, estou com um projeto pronto para também, agora que iniciar novamente as aulas, né? Quero apresentar eu e a vereadora Mayla aí na Câmara, né? E parabéns, que Deus te abençoe, tá? Nessa caminhada, que nós sabemos que não é fácil, também é meu primeiro mandato, também estamos enfrentando várias dificuldades aí, né? De início e de adaptação, mas nós somos fortes, nós somos guerreiras e nós vamos conseguir, e através da política, nós podemos transformar vidas. Esse é o que mais me inspira, é poder fazer a diferença para a nossa população. E muito obrigada, Alessandra, mais uma vez pelo carinho, e tamo junto, mulheres que inspiram. Tabata. Alessandra, Mayla, Eliana, muitíssimo obrigada, mesmo que por pouquinho tempo. Foi uma honra compartilhar essa mesa virtual com vocês. Eu concordo, seria muito melhor presencial, mas se Deus quiser, logo menos, com máscara, com vacina,
com a gente continuando essa luta, a gente vai poder logo estar todo mundo reunido. Então, mais uma vez, parabéns a vocês três, pelas lideranças que são, pelo trabalho que vem fazendo. E aí, só Eliana e Maila, contem com o meu apoio para que a gente aprove esse projeto o quanto antes. Essa é uma luta que a gente começou mais de um ano atrás, quando eu apresentei um projeto estabelecendo a distribuição de absorventes em postos de saúde, escolas, presídios, locais públicos, porque a gente sabe que, e os dados mostram, né, que de cada 4 meninas, pelo menos uma já faltou às aulas porque não tem absorvente, que mulheres em situação de vulnerabilidade utilizam miolo de pão, jornal, pano velho, muitas vezes pegam infecções. Então, minha gente, por ser tabu, é um tema que é silenciado, mas a gente está avançando. Tem esse projeto, eu apresentei um outro, que coloca os produtos de higiene menstrual dentro dos produtos que se pode comprar com os recursos da educação voltados para a higiene. A gente está tendo vitórias importantes no Brasil inteiro, graças a essa nossa mobilização. Então, no DF, no Maranhão, o secretário de Educação fez um anúncio junto comigo. No Rio de Janeiro, o Renan Ferreirinha, que é um grande parceiro, apresentou um projeto também. Então, assim, a revolução está acontecendo aqui em São Paulo, em vários lugares. Então, o mais importante é a gente ir falando sobre isso, lutando e levando dignidade para as mulheres. E aí, só um convite para todas acompanharem o trabalho do Vamos Juntas, @vamosjuntas.org. É um instituto maravilhoso que apoia mulheres na política. No ano passado, apoiamos 51 mulheres, 11 foram eleitas. No próximo ano, queremos apoiar 400 mulheres, então conheçam o nosso trabalho. A gente está com uma vaquinha aberta, quem puder doar R$10, R$15, qualquer valor ajuda muito, para a gente poder continuar avançando com essa luta e devolver às nossas meninas o direito de sonhar. Então, um abraço apertado em todos vocês que estão acompanhando e vocês três que estão aqui comigo. Muito obrigada e que a próxima seja presencial. Muito obrigada, menina. Eu tô tudo. A minha vida é o dia 19 de agosto, que é o meu dia de vacinar. Estou assim muito ansiosa. Mas quero agradecer a vocês. Tabata, você sabe que você tem um lugar especial aqui dentro do meu coração. E eu espero que o próximo encontro seja presencial, assim, que a gente possa estar juntas, né? E, enfim, esse trabalho é isso, é mostrar que as mulheres têm força, têm poder e têm capacidade e têm tudo para construir junto com os homens, não separado deles, um mundo bem melhor, uma Quatá melhor, um São Paulo melhor, um Brasil cada vez melhor. Muito obrigada, meninas. Uma boa noite. Obrigado, pessoal, que acompanhou a live. E não esqueçam, usem máscara, mantenham o distanciamento e vamos em busca da vacina. Um beijão para todo mundo. Álcool gel. E álcool em gel. Beijão. Tchau, meninas. Tchau. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Lufarma Make, a loja da beleza mais completa de Quatá e toda a região. Produtos para cabelos, maquiagem, acessórios e cosméticos em geral, você só encontra na Lufarma Make em Quatá. E vem seguir a gente nas redes sociais, @Lufarma_Make. Lufarma Make, a beleza que você procura está aqui. Drogaria Lufarma, há mais de 25 anos atendendo Quatá e toda a região, com aquele precinho que cabe no seu bolso. E não se esqueça, o seu último orçamento é na Lufarma. Diz que entrega grátis, 3366-1515 ou 99663-1460. Vem pra Lufarma! Traço Arquitetura, arquitetas Paula Carone e Suzy Capelotto. A Traço Arquitetura é um escritório de arquitetura e urbanismo onde realizam projetos arquitetônicos residenciais, comerciais, reformas, paisagismo e interiores. Cada projeto é único, pensado de acordo com as necessidades da família e do cliente. Acesse a rede social Facebook Traço Arquitetura ou ligue 18 3366 1622.
Oi, gente! Eu fui desafiado aqui pelo canal Desenvolve Quatá a estar fazendo um vídeo de até 20 segundos falando um pouco sobre o meu trabalho de assessoria em marketing digital. E como o meu tempo já está acabando, sugiro que você me chame até a sua empresa para que a gente possa conversar pessoalmente sobre isso, ok? Ah, e isso é marketing, viu?